nosso assunto é: entenda de uma vez por todas as taxas que o seu banco cobra. E eu vou iniciar com uma pergunta: alguém de vocês aqui já se sentiu frustrado ou confuso, ao ver a taxa que o banco está cobrando e não entender o que ele realmente cobra? Ver aquele valor descontado na sua conta e não saber por quê? Quem aqui já passou por isso? Eu quero interação, gente. Vamos abrir o microfone, levantar a mão, conversar no chat, né, para a gente ter o melhor aproveitamento dessa nossa mentoria. Alguém já passou por isso? Viu o banco cobrando muitas coisas ali, não sabia, e não sabia se era algum serviço que contratou, ou se era o padrão do banco, se podia ressarcir esse valor, se era devido ou não. Ó, o Gil colocou aqui, ó, muito frustrado. É decepcionante ver que o nosso dinheiro some na conta com tantas taxas. É isso aí. A maioria das pessoas passam por isso. E o pior, elas não entendem. Porque se você paga taxa e você usa o serviço, e você sabe realmente por que está pagando, não tem problema, né? É devida a taxa de muitos bancos. Mas a grande queixa da maioria dos empresários, pessoa física também, tá? Porque hoje eu vou trazer aqui a respeito de taxa, do que o banco cobra, isso serve tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, tá? Então, assim, você tem uma conta pessoal, você não sabe o que está sendo cobrado, ou você quer economizar também, essa mentoria para você. O que ele compartilhou aqui. Não sabe se é melhor, se é o melhor, mas hoje opta por banco digital sem pagar tantas taxas. Nós vamos conversar a respeito disso hoje também. Então, primeira coisa, a gente tem que saber quais são as taxas que o banco cobra. Né? As principais, eu vou trazer aqui para vocês as principais taxas, que são a taxa de manutenção de conta, as taxas de transferência, né? A taxa do Pix, da TED, DOC, que não existe mais, né? Mas são todas essas taxas de transferências. E os juros, né? Os juros de cheque especial, os juros de cartão de crédito e as taxas de juros sobre empréstimos e financiamentos. Primeiro, agora nós vamos falar de taxa bancária, né? Quantos de vocês já pensaram que iam fazer uma transferência bancária achando que ela ia ser gratuita e no final descobriram que vocês pagaram taxa por ela? Já sentiram isso? Já viram? Ah, o valor transferiu lá R$ 1.000 e foi cobrado R$ 5 de tarifa. Isso depende do seu banco. E você não sabia que existia essa cobrança. Alguém passou por isso? Levanta a mão, dá um sim ali no chat. Isso é muito comum, tá? Porque o banco ele tem o direito de cobrar as tarifas, né? O Gil ele trouxe uma situação ali que ele opta por bancos digitais. Os bancos digitais eles se popularizaram justamente por terem essa isenção nas tarifas, a grande maioria, né? Porque os bancos digitais também eles oferecem um pacote básico de tarifa de serviço pela gratuidade. Se você quiser alguma coisa um pouco diferente, fazer mais transferências, por exemplo, ou optar por outros serviços, você também, alguns bancos, eles têm a oferta de taxas para oferecer esses serviços extras, né? Então, nós vamos falar sobre pacote de tarifas. Os pacotes de tarifas, eles são um valor fixo que o banco cobra. Quem não tem banco digital aqui e paga tarifa mensal. Tarifa de manutenção de conta, que é o que a maioria entende. Aquela tarifa que é cobrado todo mês, no início do mês, ou dependendo do dia que você opta lá de 50, 100, 200. Eu já vi pacote de tarifa a mais custando mais de R$ 400, por exemplo. Isso vai depender do que está ali dentro do pacote de serviço. Então, essas tarifas, ó, aqui, ó, conta em cooperativa que tem taxa. As cooperativas, elas cobram taxas, sim. E
essas taxas, a cooperativa, às vezes, ela trabalha de uma forma diferente. Algumas cobram taxas, outras elas cobram uma cota, né? A cota é obrigatória na cooperativa, só que a cota, ela fica como um investimento para você. Então, isso você recebe de volta, né? Aí, então, as taxas é uma despesa que você vai pagar e não vai ter reembolso nenhum, a tarifa, né? As tarifas de manutenção de conta ou as tarifas individuais que você paga por cada serviço que você contrata do banco e as cotas da cooperativa, aquela aplicação programada, isso aí você ressarce de volta, né? Geralmente da cooperativa as cotas, quando você fecha a conta e a cooperativa te reembolsa esse valor, né? Com juro e correção. É uma poupança forçada, por exemplo. Mas as tarifas, esses pacotes de tarifa que você paga, eles são um serviço que é bem como fala o nome, são pacotes. Então, assim, ali dentro estão contemplados alguns serviços que eles te cobram. Por exemplo, geralmente, os serviços de transferência bancária, uma quantidade de saque, né, determinada pela tarifa, emissão de extrato, folha de cheque, quem trabalha com cheque, alguns pacotes estão inclusos, consultar saldos, e dentre outros. Quem faz folha de pagamento pelo banco também, essas tarifas estão inclusas muitas vezes, né? E a vantagem de você adquirir talvez um pacote de tarifa fechada é porque você vai saber todo mês o quanto que você paga de tarifa para o banco, né? Então, assim, eu pago, como aqui o Gil falou, 49 pessoal, 49 da empresa e 29 pessoal. Então, você sabe, todo mês você tem essa tarifa, você tem previsto no seu orçamento que você vai gastar isso com o banco. E também pode que você tenha uma economia com isso, porque se você tivesse que pagar os serviços avulsos, você pagar cada saque que você fizer, a cada transferência, o PIX que você fizer, a cada folha de cheque que você emitir, consulta de saldo, dentre outros, talvez esse valor ia ficar muito alto. Então, por isso o banco ele empacota, ele cobra uma taxa razoável desses serviços e você paga mensalmente. Porém, pode acontecer que você não está utilizando todos esses serviços que o banco te oferece. Então, você acaba tendo um pagamento desnecessário. E muitas vezes esses pacotes eles acabam ficando caros. Então, uma dica, né, uma recomendação que eu faço é analise de verdade quantas transações você, tanto como pessoa física, como pessoa jurídica, você faz no mês. Você faz muito Pix, você consulta, você tira muito extrato em conta digital, hoje, se você consultar no Internet Bank ou no aplicativo, geralmente não tem cobrança, mas eu digo assim, o extrato impresso, às vezes você precisa gerar um extrato para enviar para sua contabilidade, por exemplo, muitos bancos eles oferecem 1 ou 2 por mês. Se você emitir, além disso, você paga a tarifa, né? Então, analise todos os serviços que você contrata com o seu banco e verifique se esse teu pacote ele te atende, se talvez não existe um pacote um pouco mais barato que você possa contratar e também atender a sua necessidade, ou se nenhum pacote, às vezes o banco ele pode te oferecer assim, o mínimo, o básico, e aí você paga extra o que você utilizar. E também acaba sendo uma economia se você não faz uma movimentação muito grande. Só que aí agora eu vou falar sobre a pessoa física, tá? Existe a pessoa física, geralmente você não paga tarifa, tá? Eu vou falar um exemplo, eu mesma, eu tenho uma conta, não falo em banco digital, porque esses bancos digitais, a maioria não paga, não cobra tarifa de pessoa física, jurídica muitas vezes também não cobra. Eu digo de um banco, o banco, vou falar, o Banco do Brasil, tá? Que é um banco tradicional, banco físico, e todo ele tem a cobrança de tarifa. Porém, o que muita gente não sabe, não conhece, é que os bancos, eles têm, por determinação do Banco Central, por obrigação, de oferecer às pessoas físicas um pacote básico de serviços
sem cobrança alguma. Vou compartilhar aqui para vocês, ó, até uma página do Banco Central, mostrando aqui quais são os serviços que estão oferecidos, tá? Nesse pacote que você não paga nada. Eu tenho conta lá, tá? Eu faço pagamento, faço transferência, inclusive já utilizei folha de cheque e eu não paguei 1 centavo de tarifa. Só que muita gente não conhece isso. Você tem que solicitar para o seu banco esse pacote de serviço gratuito. Olha só, para quem é pessoa física que não faz muita movimentação. Pode realizar 4 saques, né? O que a maioria hoje não faz mais saque, né? Com a era do Pix, ele reduziu muito. Transferências, o extrato, ó, você pode imprimir até 2 extratos, consulta na internet não tem limite, fornecimento de extrato anual, compensação de cheque, ó, 10 folhas de cheque, isso por mês, olha quanto. E às vezes você está pagando tarifa à toa, sendo que esses serviços todos estão gratuitos, tá? Mas os bancos, eles não querem que você saiba disso. Então, você precisa entrar em contato com o seu banco. Isso é banco, tá? Aqui, Banco Central. Cooperativa, ela tem uma regra diferente. Então, assim, às vezes a cooperativa, ela não vai se encaixar nessa determinação. Isso aqui é determinado por lei. Então, assim, se você paga tarifa na sua conta pessoa física e não tem muita movimentação, eu digo desde já, entre em contato com o seu banco, com o seu gerente e solicite essa isenção, tá? Eles são obrigados a fazer isso e você continua tendo a sua conta corrente movimentando normalmente. Claro, com essas limitações que eu mostrei para vocês. Alguém sabia já dessa informação? Alguém já pagou tarifa na pessoa física sem ter necessidade? Quero saber aí de vocês, se essa informação aí já está sendo útil, se o dia já está rendendo com essa informação. Quem vai economizar em tarifa bancária aqui a partir de amanhã já? É isso aí, gente. Fica. Tá me ouvindo, Gil? Você quer liberar um microfone? Dá um ok aí. Ah, vamos liberar aqui. Levanta a mão, gente, tá? Quem quiser liberar um microfone, que aí Oi, eu abro. Fran, bom dia, tudo bem? Bom dia! Eu tô dirigindo, daí eu não achei a mãozinha para levantar. Certo. Mas assim, Fran, né, você comentou ali que os bancos não querem que saiba. E realmente, eu cancelei as minhas contas em banco físico, que, por um lado, tem a facilidade de a gente conversar com alguém, né? Mas sempre quando eu tentava baixar a taxa, eles nunca nem ofereciam, sabe? A última que eu cancelei Banco do Brasil, e eu deixei claro que era por causa da taxa, eu já tinha em banco digital, eles não fizeram nem questão de dizer assim, ó, tem esse pacote básico aqui, e para você não fechar a conta, sabe? Eles preferiram fechar, não falaram nada do que ter como cliente. E aí, pelo um lado, decepciona, porque a gente vê que se você não paga, você não serve para eles, né? Então, eu acho que por você ser especialista, você sabe disso, mas a gente, como consumidor ali final, não é da área, ouvindo isso que você está passando, a gente se sente lesado, né? Por pagar taxa, e aí quando você não quer pagar, você não serve para eles. Assim, então, não, é preferível que você vá embora do que você estar aqui e não pagar nada, sabe? Mais ou menos isso. Frustrou agora saber que os bancos têm isso, e não dão a oportunidade de a gente permanecer usando, né, outros meios, mas não pagando as taxas deles. Eles não podem negar, tá? É uma determinação, uma lei federal, ela é de 2010, então ela é antiga já, né? Nós estamos em 2024 e
E realmente, eu vou falar a situação que aconteceu comigo, porque eu transferi a conta poupança para uma conta corrente, porque a conta poupança não tem tarifa, né? E aí eu transferi com essa condição. Eu quero o pacote básico de serviços sem cobrança, senão eu fecho a conta. Mas você tem que ser assim, tem que ser bem direto. Eles não vão te oferecer, tá? Porque a tarifa, os pacotes de tarifa, garante o banco uma renda fixa, né? Então, você, como correntista, por exemplo, se você não contrata nenhum seguro, título de capitalização, qualquer coisa, você não está dando dinheiro ao banco, a não ser que, por exemplo, você tenha um investimento. Se você tem um valor investido ali, é interessante para os bancos, porque eles trabalham com o seu dinheiro. Caso contrário, não é interessante realmente para eles, porque você está sendo um custo sem algum retorno efetivo. E por isso que eles exigem pelo menos a cobrança da tarifa, né? Mas fica a dica, gente, quem estiver assistindo aqui, ó, no gravado depois, verifica se na sua conta pessoal está sendo cobrada a tarifa e, desde já, declare guerra a essas tarifas, entre em contato com o seu banco, ameace mesmo, tá? É aquela coisa assim de você falar, ó, eu vou fechar minha conta, vou transferir o meu dinheiro, eu sei que existe essa, esse serviço e eu quero contratar esse serviço. Fala, Oi, Gil. Ilan. Agora eu achei onde que levanta a mão aqui no celular. Ah, tem até uma situação, já faz um tempo. Quando eu trabalhava em outra área, eu tinha um cliente que tinha depositado um valor para fazer um pagamento de um fornecedor e era em torno de 25 mil que eu tinha na conta. E na mesma época eu fui fazer estava comprando um carro e na época que o carro, eu paguei um carro zero, quase 30 mil reais, imagine, né? Quanto tempo? 10, 15 anos. E aí eu cheguei no Banco do Brasil para fazer um empréstimo de, acho que era 14 mil, que eu queria fazer um empréstimo. E aí eles colocaram assim as taxas que eu já tinha visto em outros lugares, estava muito alta, muito alta. E aí eu peguei e falei, não, então deixa que eu não vou pegar de vocês, porque... E aí eles queriam oferecer um monte de coisa, um monte de pacote. E aí eles, tipo assim, não fizeram questão. Aí eu falei, tá bom, então já que eu não sirvo para vocês, então deixa quieto. Aí o rapaz, ele falou assim, vamos aplicar esse dinheiro que está na sua conta. Ele sabia o saldo que eu tinha na conta. Era um dinheiro meu, mas estava lá na minha conta, é meu, né? E aí eu falei para ele, eu lembro que eu falei assim, se vocês não servem, se eu não sirvo para vocês, vocês não servem para mim. Eu estou pedindo 14, sendo que eu tenho 25 na conta. Então era só para, né, na época eu fingi que era meu. E aí eu disse para ele, se eu não sirvo para vocês, muito menos vocês vão servir para mim. E aí eu fiquei decepcionado, porque foi isso que eu senti. Se eu estou oferecendo algo para eles, ok, eu sirvo. Mas quando eles tinham que me servir ou né, de alguma forma, trazer um benefício para mim, daí eles não serviam mais. Então, uma das questões de eu eliminar os bancos, né, eu só abri a cooperativa agora, mas dos motivos foi isso, assim, de sempre se sentir que eu não sirvo para eles, sabe? Que eles sempre estão sugando e se aproveitando da gente. Então, hoje saber que eles podem, que eles têm um pacote grátis e eles não fazem a mínima de oferecer porque realmente reforça isso, né? Que a gente não serve muito para o banco não se a gente não dá dinheiro para eles. É isso mesmo, tá? O banco ele ganha com o chamado spread bancário. Quem não conhece esse termo a diferença, é a diferença que que o banco ganha entre o que ele te paga dos investimentos, né, que você empresta para ele, com o que ele empresta para os outros. Então, uma das fontes, a principal fonte de renda dos bancos é essa, tirando essas tarifas, né, que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, se você não dá dinheiro para ele, nem na aplicação, se você não paga juro de empréstimos, que agora a gente vai falar também um pouquinho sobre esses juros, e se você não paga a tarifa, realmente não é vantajoso você ser cliente do banco, né? É assim, os bancos, a maioria, né? Eles vão tratar melhor aquele que
que pagam mais para eles, né? Que dão mais rendimentos para eles. Aqui o Gil colocou, eles pagam o mínimo para a gente do dinheiro aplicado e ganham muito de quem paga de quem pega o nosso dinheiro. E é isso aí. Por isso que os bancos, hoje, se você olhar, né, os bancões falando ali, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, você olhar na Bolsa de Valores, eles são as empresas mais bem cotadas que estão tendo, né, lucro altíssimo. Você pode abrir ali um balanço, você consegue analisar isso, porque são informações públicas, né? Porque a maioria desses bancos eles estão na Bolsa. Então, declare guerra às tarifas, tá? Se você não tiver como não pagar a tarifa para o seu banco, no seu banco, principalmente quando é pessoa jurídica, que você contrata o serviço, mas paga o mínimo necessário, que realmente você precisa. Então, aí precisa realmente analisar. Você, como empresa, né, olhar o que você está pagando de tarifa, o que o banco te oferece e o que você usa de verdade para sempre negociar. Se você não for negociar com o banco, ele não vai bater na sua porta e dizer: olha, eu estou vendo que você não está pagando, não está usando essa tarifa, eu tenho uma tarifa mais baixa aqui para você. Não vai acontecer, né? Então, negocia, faça leilão mesmo, tenha sempre mais de uma instituição financeira como parceiro para fazer essa comparação de taxas, né? Que aí também você tem um poder de barganha sobre o seu banco. E aí agora nós vamos falar um pouco sobre juros, porque não é tarifa, não é sobre o serviço, mas também é um valor que o banco cobra, como o Gil ali levantou, né? Aqui também ele colocou que o banco ganha dinheiro com, né? Ganha os juros com o dinheiro que ele empresta para o cliente. Então, nós vamos falar um pouco dos juros, os principais juros que os bancos cobram, que são o juro do cheque especial, o juro do cartão de crédito e o juro de empréstimo e financiamento. Alguém aqui conhece, entende a diferença desses três juros? Ou tem alguma dúvida? Já ouviu falar nesses três termos? Juro de cheque especial, juro do cartão de crédito e juros de empréstimos e financiamento. E se utiliza de algum? Quem se utiliza de algum empréstimo que tem essas cobranças de juros? Vou trazer um pouquinho as características. A taxa DOI aqui. É isso aí. A taxa DOI. Dói o que você não usa. Tá? O que sai caro é o que você não usa. Se realmente está sendo uma vantagem, você está precisando desses serviços, né? Por exemplo, assim, bancos cobram as taxas de boleto, né? As taxas de emissão de boleto, de envio para o cliente. Isso está sendo um facilitador para você? Então não dói, né? Então, realmente o problema é você pagar por uma coisa que você não está usando. Até já vou dar um exemplo aqui, aproveitando aqui o gancho do comentário. É um caso que aconteceu com minha família mesmo, tá? A minha irmã, ela tinha uma conta salário de uma determinada instituição financeira, né? Aquela conta para receber o salário, então ela era obrigatório. E o banco, determinado banco, estava cobrando uma tarifa de anuidade do cartão, que eles já cobram mensal, né? Muitas vezes os bancos eles vão cobrando todo mês um valor referente à anuidade. Só que ela não tinha cartão desse determinado banco, ela nunca ativou esse cartão. E ela ficou mais de um ano pagando a tarifa. E é pequeno, é pouquinho, né? Aí quando é pouco a gente não percebe. No volume da movimentação a gente não percebe. Mas aí foi um ano. Nesse pouco, vamos botar, foi uns R$ 10, um pouco menos de R$ 10. Foi ali, cento e poucos reais no ano. Ela conseguiu ressarcir, né? Porque ela comprovou que ela não tinha o cartão ativo e tudo mais. Só que quantas pessoas deixam e não ressarcem esse valor e acabam jogando dinheiro fora, né? Então, assim, cabe ficar olhando, fique de olho nos seus extratos bancários, sempre, tá? E agora falando de juro, o juro do cheque especial. O cheque especial, o que é essa modalidade? É um valor que o banco, para as pessoas físicas, geralmente ele já vem pré-aprovado, tá? Pessoa jurídica, perdão.
ele geralmente vem pré-aprovado. Pessoa física, dependendo da pessoa jurídica, da pessoa física, aliás, você, dependendo do relacionamento com o banco, eles vão te liberando o limite de cheque especial. E esse valor é um valor que está disponível ali na sua conta. Por exemplo, assim, eu tenho uma conta, eu tenho 10 mil reais de cheque especial. Se a minha conta ficar negativa, por exemplo, cair algum cheque, algum débito, um boleto débito automático e não tinha saldo suficiente, ele vai buscar desse limite do cheque especial. Mas o que é isso? É um empréstimo de capital de giro? É um empréstimo que o banco te dá e há altíssimas taxas de juros. Esse é umas taxas de juros mais altas que existem no mercado, porque é um dinheiro facilitado. É um dinheiro que você tem ali disponível a qualquer momento e sempre que você precisa. Então, o que acontece? Esse limite já pré-aprovado e liberado, ele pode ser uma pegadinha para o seu negócio. Por quê? Você não percebe, você entra no cheque especial, seu dinheiro, aí você começa a pagar esse juro, e aí eles fazem a cobrança mensal, tá? A maioria, o que eu vejo, você contratou o cheque especial, ficou uns 2, 3 dias com a conta negativa, precisou de R$ 1.000 do limite. Aí, no final do mês, ou começo do mês seguinte, eles vão lá e cobram o juro referente a esse período que você ficou no cheque especial. A taxa de juro no mercado do cheque especial, ela vai de 7% a 10% ao mês. É uma taxa bem alta. Aqui, eu vou compartilhar mais um material aqui. Eu vou mostrar para vocês, até do Banco Central, de novo, tá? As taxas de juros dos principais bancos do cheque especial, para vocês verem o quanto que é alta. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Dá um joinha. Aqui é banco, tá? Não entra cooperativa, porque é do Banco Central. Então, assim, ó, por ser uma informação pública, o Banco Central é regulatório, né, dos bancos, então eles têm que divulgar essas taxas para o Banco Central divulgar por público. Ó, aqui é o período 15/10 a 21/10, é bem recente, tá? Então, aqui são as médias de juro que os bancos cobram. Aqui vai do mais barato, por exemplo, aqui, ó, esse banco, rendimento, é um banco muito conhecido, né? Vai de 2% ao mês e ao ano 26%. Por que aumenta tanto do mês para o ano? Porque esses juros são cumulativos, são juros compostos, é juros sobre juro. Né? A mesma coisa que um empréstimo, quando você faz o investimento, então ele vai rendendo juro em cima do juro. Mesma coisa a dívida do cheque especial. Mas olha o que é mais assustador. Eu vou puxar lá para baixo. O último banco aqui. Esse aqui é bem conhecido, né? Muita gente tem conta nele. Olha a taxa média de juro do cheque especial desse banco. Quem aqui ficou assustado? Quem aqui tem conta nesse banco e já precisou recorrer ao cheque especial? Ou não sabia, não fazia ideia da cobrança. Olha a diferença. Chega a quase 500% ao ano. E acontece, eu tenho muita gente, tá, que eu conheço que tem o cheque especial como se fosse saldo da conta. Tá lá 10, 20 mil negativo o tempo inteiro e cobrando e pagando juros em cima de juros. É assim, ó, é cobrança de R$ 1.000, R$ 1.500 todo mês só de juro, para você ter R$ 20.000, por exemplo, de limite disponível na sua conta. É muito juro. Então, tomem cuidado com o limite do cheque especial. Uma dica, tá? Para você não recorrer ao cheque especial. Por mais que ele seja facilitado, ele não é um recurso barato. Então, assim, procure outras formas de você conseguir esse capital. Vai ter um momento, talvez, no seu negócio, você precisa de um capital de giro, mas você recorra a um empréstimo de capital de giro, que geralmente as taxas são muito mais baratas, porque aí você precisa fazer uma solicitação, aí você vai negociar o quanto que você vai pagar por mês, a taxa de juros, mas você tem previsibilidade.
E aí não acaba economizando, né, na quantidade de juro. E o que é importante, que é uma dica também, é você não habilitar o cheque especial na sua conta, tá? O banco, a maioria já vai ter isso pré-aprovado, disponível, liberado. Você pode solicitar para não liberar, para bloquear esse cheque especial. O que vai acontecer? Se a sua conta ficar negativa, não tiver saldo suficiente, não vai haver a compensação, por exemplo, do boleto, do cheque que caiu na conta. Só que assim também você evita essa cobrança de juros, né? Aí você vai achar outros recursos para negociar e tudo mais. Mas não paga juros, isso é uma despesa que isso vai no final do mês, isso aí, se você botar na conta, é o seu lucro que está indo pelo ralo. É como se você tivesse, uma mangueira. Vamos fazer uma analogia, uma mangueira de jardim. Você tem lá, colocou na torneira, ligou. E essa mangueira, até o final do percurso que você precisa, que chegue água, tem muitos furinhos, um monte de furinho. E esse furinho vai saindo água. Vai saindo água. Mas são bem pequenininhos, mas são muitos furinhos. No final lá, metade da água que você ligou, abriu lá na torneira, chegou ao destino final. Esse é o seu lucro, indo embora com esses juros e essas taxas dos bancos. Deixa eu ver aqui mais o chat. Deixa eu ver aqui. Ah, teve cobrança de seguro. Cobrança de seguro aqui é o Neto, né, que está aqui no iPhone. É você, Neto? Dá um oi aí. Foi uma cobrança de seguro por 12 meses, ó. Gerou R$ 500 de prejuízo. Pode ser que você utilize esse seguro, mas você nem sabia que existia esse seguro para utilizar, às vezes. Ó, ele nem assinou. Só que sabe o que acontece? Essas são as entrelinhas dos contratos, às vezes do pacote, quando você contrata, abre uma conta, né, nesses bancos, em todos os bancos, até inclusive digitais, né, que aí vem o termo que você tem que dar o aceite. Ali dentro podem estar taxas escondidas do seu, no seu, na sua conta, né, que são devidas. Ó, aí a assinatura aqui, ó, ele não assinou, aí quando ele chegou lá, ó, ele disse que não assinou esse seguro. Quando chegou lá, era um código de barras a assinatura dele. Assim, aí cabe ver se realmente é devido, né? Porque você precisa assinar o contrato. Os bancos físicos, você assina de próprio punho, né? Ou faz alguma assinatura digital válida. Então, cabe saber se é devido ou não. Aí o pessoal do direito, né, que está aqui, que faz a festa ali com esses processos aí de cobrança indevida. Ó, e aí eles devolvem o dinheiro quando não é devido, como no caso, como eu falei da minha irmã, que teve cobrança indevida de tarifa de cartão de crédito que ela não estava utilizando. Eles ressarciram o valor, mas ela precisou ir atrás, né? Isso aí. Geralmente o aceite é automático. Aceita os termos no aplicativo e aí eles começam a cobrar. Se você não reclamar, a cobrança acontece e é lucro para os bancos, né? Então, o juro do cheque especial é essa modalidade, o cheque especial. Então, assim, muito cuidado com o cheque especial, porque ele é mais facilitado e dinheiro, quanto mais facilitado, mais disponível, geralmente é mais caro, né? O dinheiro ali que é urgente, porque isso é um recurso de emergência. Não vou falar que não é bom, às vezes é necessário, pode ser que tenha alguma. Vamos usar um exemplo assim: a folha de pagamentos da sua equipe, né? Você colocou lá, programou para pagar. Hoje é dia 5 de novembro, a folha esse mês é dia 7. Chegou lá dia 7, por algum motivo, não tinha saldo suficiente, mas você tinha o limite de cheque especial. E foi debitada essa folha e os seus funcionários, eles receberam o salário.
é importante, é um recurso, é uma obrigação que você não pode deixar de cumprir. Então, assim, ele cumpriu o seu papel, mas é emergencial, tá? Cheque especial, lembre, é emergencial. Se você utiliza com frequência cheque especial, acende o alerta, busque algum recurso para para buscar capital de giro, como um empréstimo de capital de giro, que você vai ter taxa mais facilitada, você vai ter essa previsão de pagamento e você não vai precisar ter que recorrer a esse recurso muito caro, muito caro. E o próximo juros, próximas tarifas, juros que o banco cobra, juros do cartão do crédito. Quem aqui já precisou pagar o mínimo da tarifa, o mínimo da fatura? Ou já viu assim, minha fatura deu 5.000 reais e eu posso pagar 600, o mínimo. Poxa, mas a administradora do cartão é boazinha, né? Ela te deixa pagar 600 reais de uma fatura de 5? Alguém já viu? Já viu essa possibilidade? É bem fácil, assim, fica muito disponível essa, essa modalidade, essa possibilidade de pagamento. Só que aí é que mora o perigo. Porque você pagando o mínimo da fatura, ou você atrasando a fatura, deixa uns 2 ou 3 dias para pagar, você entra no chamado crédito rotativo. O crédito rotativo. Isso aí é os juros do cartão de crédito, tá? Chama de crédito rotativo. Esses juros do cartão de crédito, eles são elevadíssimos, tá? Isso pode virar uma bola de neve no seu negócio. Isso tanto pessoa física como pessoa jurídica, tá? Tudo que eu tenho falado aqui, ele serve para ambos os lados. Então, assim, se você tem uma conta na empresa ou você é autônomo, todas essas modalidades, elas existem e elas cabem você tomar cuidado, tá? O juro do cartão de crédito, o rotativo, eles têm taxas altíssimas, eles são acumulados mensalmente. E esse juro, ele pode chegar a 100% do valor. Por exemplo, dei o exemplo ali da fatura do cartão de 5.000 reais. Você não pagou. Essa dívida, ela pode virar 10 mil. Ela pode chegar a 100%. Isso já foi pior, tá? Até dezembro de 2023, os juros ele não tinha limite. Em janeiro de 2024, com a lei, o programa Desenrola Brasil, que é a lei mais no sentido de incentivo para renegociar dívida, né? O Desenrola Brasil, ele determinou que as administradoras de cartão poderiam cobrar até 100% do valor da dívida. Esse era o limite. Porque antes disso, o juro de cartão de crédito ele chegava a 400, quase 500% da dívida. Ou seja, tu vai multiplicar por 4, 5 vezes a sua dívida. Então, nunca mais conseguia pagar essa dívida, né? Então, muitas pessoas estavam super endividadas com o cartão de crédito, porque começava a pagar o mínimo, e essa dívida ela ia multiplicando e não dava mais conta, né? Então, por isso que esse programa também ele veio ali para ajudar, facilitar e reduzir essa cobrança abusiva de juros do cartão. Olha aqui. Olha só o que o Gil compartilhou aqui. Sim, tem coisas muito abusivas assim mesmo, tá? Ele viu na internet uma moça que tinha uma dívida de 2 mil, estava em mais de 1 milhão. Eu já vi casos de 2 mil virar 20 mil. Já é muita coisa, né? Se tu não consegue pagar 2 mil, quem dirá 20? Então, muito cuidado. Cartão de crédito, sempre, sempre. Só se assim for em últimos casos extremos, você pagar o mínimo da fatura ou atrasar. Então, o cheque especial acaba sendo até melhor do que o cartão de crédito. Agora ainda, a partir de 2024, com a redução, digamos assim,
o limite de 100% do juro não ficou tão perigoso, mas de qualquer forma é uma taxa muito alta. Existem recursos muito mais baratos, empréstimo de capital de giro, que você consegue honrar e não ter tanta despesa, né? Não dá para duvidar, tá? Dessas cobranças altas de juros, porque realmente teve períodos ali que aconteceram assim, cobranças extremamente abusivas, mas aí também cabe recurso, né? Eu acho que judicialmente tem cobranças assim que elas não podem nem ocorrer, então você pode ter um recurso, só que muitas pessoas não entendem, muitas pessoas não têm esse conhecimento e não têm acesso, né, à legislação, acesso a uma assessoria jurídica que possa te orientar. Então, assim, tomem cuidado com esses juros. E aí, a última da modalidade de juros é o de empréstimos e financiamentos. Né? O empréstimo e financiamento é você vai lá, pega um determinado valor com o seu banco, a sua instituição financeira, para adquirir um bem, que no caso é um financiamento. A diferença entre empréstimo e financiamento, eles não são iguais. É uma modalidade parecida, você busca um recurso para uma finalidade. Porém, o financiamento, ele está sempre vinculado a um bem. Ah, eu vou buscar um recurso para comprar um carro, vou buscar um recurso para comprar um maquinário, um imóvel. E por estar vinculado a um bem, essas taxas elas tendem a ser um pouco mais baixa. Por exemplo, um financiamento imobiliário, ele tem uma taxa de 6, 7% ao ano. É muito mais baixo que muitos empréstimos, né? Aí o empréstimo pessoal, ele não tem finalidade. É para capital de giro, por exemplo, você pode usar para qualquer finalidade. Então, ele acaba sendo um pouquinho mais alto. Por que que o financiamento é mais barato? Porque está vinculado a um bem. E, geralmente, esse bem que você vai comprar, ele é garantia desse empréstimo. Quem aqui já financiou um carro? Não tem, no documento não aparece assim? Alienação fiduciária ao banco tal, à instituição tal. Então, enquanto você tiver essa dívida com o banco, com a instituição, esse bem, ele está vinculado a essa dívida. Então, o banco, ele pode, numa falta de pagamento, né, na falta, na inadimplência da pessoa, ele pode, né, pegar o bem de volta. Tem umas regras ali, mas é essa a principal. Então, por isso que eles oferecem uma linha de crédito mais barata, porque o banco ele tem garantido. E aí o que acontece de financiamento, tá? Os financiamentos, às vezes ele tem cobrança. Dentro dos financiamentos, você não sabe, mas quando você contrata, o banco ele te cobra seguros, muitas vezes. Eu vou dar um exemplo até de um cliente meu que aconteceu. Existe o seguro prestamista, que a gente fala, que é um seguro assim, ele garante o banco que se tu atrasar 2, 3 parcelas, o seguro ele vai cobrir essas parcelas que você não pagou. É um seguro para manter as parcelas em dia. E existe um seguro do próprio bem que está em garantia. Vou dar esse exemplo do meu cliente, que ele contratou um empréstimo de 750 mil reais. E esse empréstimo de seguro prestamista, que é obrigatório, tá? Isso aí não é indevido. Eram mais de 700 reais por mês da parcela, mas lógico, a parcela era alta, era perto de 30 mil. E aí ele foi surpreendido na sua conta bancária pela cobrança de um seguro. Aqui quem falou o seguro foi o neto, né? Que tinha sido cobrado um seguro. E ele foi surpreendido por esse seguro. Só que esse seguro, analisando ali o contrato, porque o contrato tem muitas páginas, quem aqui lê contrato quando faz algum financiamento, adquire alguma coisa, abre uma conta. A maioria não lê. Esse seguro, ele era a garantia dos bens que ele tinha colocado na dívida. Então, e esse seguro estava assim na cláusula, vou até ler para vocês, tá? Ó, obrigo-me
né, quem contratou, assegurar os bens constitutivos da garantia em favor do banco, a qual deverá figurar na pólice seguro como beneficiário da indenização. Então, o próprio banco é beneficiário desse seguro, devendo o seguro permanecer vigente até a total liquidação da dívida. Ou seja, enquanto tiver essa dívida, né, até ele terminar de pagar esse empréstimo, ele precisa ter esses bens segurados. Isso foi perto de R$ 1.000 de seguro. Então, assim, ele não tinha ciência. Estão me ouvindo bem aqui? Precisei ligar o microfone. Esse meu cliente, ele não tinha ciência de que tinha essa cobrança, né? Então, não estava programado no fluxo de caixa dele. Foi mais R$ 1.000 de valor do empréstimo. Ele acabou ficando caro, né? Não é só aquela taxa, 2% ao mês, 1,5% mais CDI, que está lá contratado. Então, tem todos esses serviços que acabam encarecendo o empréstimo que a pessoa contrata. Então, analisem, consultem sempre o seu. Leiam muito, com muita calma, as cláusulas, tá? Porque na simulação do empréstimo não foi dito isso, que é bem realmente. Ela não fica muito visível, é um pouco mais oculta, mas está na cláusula, você assinou, então você irá pagar. Então, isso é muito importante. E aqui, para finalizar, né, falando de juros, alguma dúvida sobre juros, alguma situação que alguém queira compartilhar? A hora é agora. Levanta a mão, abre o microfone, se tiver alguma coisa para compartilhar. Vamos seguir. Hoje está rendendo, olha só, já estamos nos 10 minutos. Gil, deixa eu ativar o som de você aqui. Oi, Fran, tudo bem? Oi, Fran, como é importante a gente saber, né? Porque esses contratos que a gente vai no automático, a gente não para ler. A realidade é essa, né? Então, a gente vai lá, já está com pressa, aceita os termos e não vê nas entrelinhas o que eles estão colocando, né? Então, como é importante a gente ouvir um especialista num determinado assunto, porque às vezes a gente, como você falou ali da sua irmã, né? É R$ 10, R$ 15. Quando você vê, você está pagando taxas. Eu lembro que um tempo atrás eu fiz isso de verificar a taxa, isso aqui, taxa daquilo ali, e eu estava pagando assim mais de R$ 500 por mês. R$ 500 por mês dava 6 mil por ano. Então, muitas vezes, uma viagem no final de semana que eu estava perdendo por coisas que eu não estava percebendo. Então, eu agora, até com a mentoria, me acendeu a luz de eu verificar de novo, porque eu sei que tem muita taxinha, muita coisa, e a gente começa a fazer assim, quer mais memória no telefone, quer isso, quer aquilo, e você vai pagando essas taxinhas e você já não sabe nem o que está pagando mais, né? Então, foi maravilhoso te ouvir hoje, porque eu sei que eu vou ter que dar uma olhada, que pode ser que eu esteja perdendo uma viagem, um final de semana, só pagando taxa desnecessária, né? Obrigado pela sua entrega hoje para que a gente possa aprender a lidar com o nosso dinheiro, né? Porque nessa correria dia a dia a gente vê que está escoando dinheiro à toa só porque a gente não está prestando atenção. Obrigado, Tafina. Era isso que eu queria compartilhar. opa, imagina, é isso aí. A minha função é realmente ligar o alerta, tá? Porque custo, anotem essa frase, custa que nem unha, a gente tem que cortar sempre. Então, assim, de tempos em tempos, olhem o seu extrato, olhem as tarifas que o seu banco oferece, façam um comparativo. Hoje você tem acesso na internet, você pode, banco digital ou qualquer banco, eles precisam disponibilizar os pacotes de tarifa que eles oferecem. Então, compare. Porque, como o Gil falou, assim, a maioria é muito costume você ter mais do que uma conta em várias instituições. E aí você vai somando um pouco aqui, um pouco ali, pode custar algum sonho, alguma coisa que você queira adquirir, né? E você não perceber, porque é pequeno, né? Essas coisas pequenas que você não controla pode estar tomando o lucro do seu negócio e
deixando de você realizar alguma coisa que você queira, né? Tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. E eu vou trazer aqui. E até eu tenho uma conta que o banco está ligando para ir lá buscar o cartão. Eu não quero usar esse cartão. Eu vou até verificar depois se já não está sendo cobrada essa taxa no extrato. Foi até bom saber disso, porque às vezes eu já estou pagando essa taxa e eu nem fui buscar e nem quero buscar, eu não quero liberar esse cartão. É, isso. Você precisa, assim, o cartão só quando ele estiver ativo, né? Se não estiver ativo, eles não podem estar cobrando essa tarifa. Então, você pode pedir o ressarcimento. Vou verificar. Obrigado. Nada. Neto, quer abrir o microfone? Não dá? É a sua pergunta, Neto? Bota ali no chat, então, se não consegue falar. Vamos ver se a gente consegue esclarecer a dúvida. Ah, qual banco aqui indicaria para ter conta, físico ou digital? Hoje, você está falando de pessoa jurídica ou pessoa física? Os dois. Uhum. Olha, os bancos digitais, né? Já vou trazer aqui um conteúdo final. Hoje a conversa foi longa e a gente já estendeu bastante. E aí eu queria trazer aqui no final realmente algumas dicas, tá? Já alguma coisa que eu já vou trazendo para vocês. E uma das dicas é recorra a contas digitais, que não tenham taxa de manutenção. Então, o banco, tirando pessoa física, né? Como eu dei o exemplo ali, que todo banco ele precisa disponibilizar o pacote básico de tarifa, né? Então, qualquer banco, se você vai contratar só aquele mínimo ali dos serviços que eu mostrei para vocês, você pode ter esse serviço, né? Mas tomem cuidado com as outras taxas, se você vai recorrer a algum empréstimo, alguma coisa nesse sentido. Também cabe analisar, mas a questão das tarifas de cobrança de mensal, né, de manutenção de conta, dos serviços básicos de conta. As contas digitais sempre são as melhores opções, tá? Eu trabalho hoje com o banco Cora, que na pessoa jurídica está já falando, não tem cobrança de tarifa, emissão de boleto também, é ilimitado, mas um exemplo, o Banco Inter, ele até pouco tempo atrás, pode ser que tenha mudado, não tenho muito atualizado, mensal ele disponibilizava emissão de 100 boletos sem cobrança de tarifa de boleto. Então, e não tinha cobrança de tarifa de manutenção de conta, fazia pagamento, era uma conta de movimentação normal. Uma empresa pode perfeitamente estar utilizando. Então, assim, tem muitas opções no mercado. Esses bancos digitais, essas fintechs ali, né, que eu sempre trago aqui, reforço para vocês, elas são ótimas opções para quem não quer, para quem quer economizar nessas tarifas e facilitar. Mas muita gente ainda gosta de ter o banco físico, o relacionamento, né, com seu gerente, então acaba que esses bancos físicos, a maioria, tem cobrança, justamente para cobrir, né, esse custo, esse serviço de ter ali um gerente disponível, de ter a agência, né? Então, se precisar recorrer a esses bancos físicos, pesquisem, né? Pesquisem, paguem o mínimo, busquem o pacote mais básico que está dentro do que você precisa, né? Disponibilizar, eu posso disponibilizar uma lista na comunidade. Muito simples, tá? Se você colocar na internet lá, vai ter um, um, uma lista enorme, mas sim, posso colocar ali. Também, se quiser interagir, colocar lá a pergunta no fórum, né? Essa mentoria vai ser gravada, ela vai estar lá disponível no nosso portal, então você pode botar um comentário lá, e a gente vai disponibilizar uma lista, seria bem importante, bem legal para você ter essas opções, mas são inúmeras, tá? E essa é uma estratégia, tá? Buscar sempre. Aí outra estratégia, já que nós falamos muito de juro, além da aí a conta digital é para tarifa, mas como reduzir esses juros dos meus empréstimos? Existe a opção de você fazer uma portabilidade de dívida.
né? Consolidar todas as dívidas que você tem, por exemplo, eu tenho dívida do cartão de crédito, eu tenho cheque especial, eu tenho financiamento, você pode consolidar essa dívida, renegociar ela com menor taxa de juro e até, inclusive, com uma outra instituição. Você fazer a portabilidade. Eu tenho uma dívida no banco X, contratei na época. Não era uma taxa atrativa, mas o banco Y me ofereceu uma taxa muito mais baixa. Eu posso migrar essa minha dívida e negociar prazo, negociar taxa. Então, assim, se você vê que você está pagando muito, às vezes até a parcela não está cabendo no seu orçamento, pode acontecer, você ir acumulando 1, 2, 3, 4 dívidas e o orçamento acaba ficando pesado, essas parcelas para pagar, cabe também verificar isso. Renegociar a dívida com o seu banco, mas tomem cuidado, tá? Porque pode ser que o banco ele cobre juros em cima de juros, então você precisa realmente analisar, fazer uma simulação, ver o quanto que, se você vai pagar a mais, ou quanto de economia, ou migrar para outra instituição que vai te oferecer uma taxa de juro melhor. Existe essa opção, tá? E sempre, gente, sempre, 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 sempre. A dica melhor de todas é você fazer um planejamento financeiro para evitar, né, cair no cheque especial, no juro do cartão de crédito. Então, assim, se você tiver previsibilidade de caixa, tanto na sua empresa quanto no seu orçamento pessoal, você vai prever isso, você vai verificar se num determinado período você precisa de um recurso ou você vai ter disponibilidade para você prever, para vocês para você fazer esse empréstimo, para você recorrer a um financiamento, talvez, um empréstimo, de uma forma antecipada, pagando o menos juro possível, né? Então, pessoal, essa é a dica. Eu espero que depois dessa minha mentoria, vocês consigam utilizar de alguma forma, reduzir essas taxas, pagar, declarar guerra aos juros, as taxas que vocês pagam indevidamente e que sobre mais dinheiro na conta de vocês, na empresa de vocês, que vocês possam utilizar esse dinheiro para realmente alavancar seu negócio, para realizar algum sonho pessoal também, porque hoje a nossa mentoria ela valeu tanto para pessoa física como para pessoa jurídica.